Ora viva, boa tarde, bom dia ou boa noite, consoante o fuso horário de onde estão vendo e escutando. Hoje temos programa especial com a visita do Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, precisamente o jovem Sr. Filipe Ramalheira. Sr. Filipe Ramalheira, bem-vindo à Artesia. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado por me terem aqui hoje. É a primeira vez que o Sr. Filipe visita a comunidade portuguesa de Artesia? É a primeira vez que venho a Los Angeles. Já estive 2 vezes no sul da Califórnia, em San Diego, mas esta é a minha primeira vez na zona de Los Angeles e em Artesia. Nós já conhecemos vários cônsules, passaram para a nossa comunidade de Artesia e a fazer serviço em São Francisco. E temos tido sempre uma belíssima relação com todos os cônsules gerais, apreciamos o trabalho que fazem pelas comunidades, não só de Artesia, mas de todas as comunidades de norte a sul da Califórnia. Há quanto tempo é que foi nomeado cônsul-geral de São Francisco? Eu fui nomeado cônsul-geral em julho deste ano, para substituir o meu predecessor, como sabem. Regressou a Portugal mais cedo, para desempenhar outras funções e, portanto, acabou por ser um processo um bocadinho mais rápido que o normal. Eu estava colocado na representação permanente de Portugal em Bruxelas, portanto, junto à União Europeia, e pronto, foi assim uma mudança um bocadinho drástica, porque em 3 meses tive de acelerar tudo para mudar para o outro lado do oceano, para o Pacífico, não é? Nem é para o Atlântico, para o outro lado do oceano, para o outro lado do mundo. Mas até ver tem sido uma experiência fantástica, quer dizer, aterrei no início de setembro, portanto assumi funções a 23 de setembro e desde então não tenho parado, porque a Califórnia é um estado enorme e é apenas uma parte pequena da jurisdição, mas talvez a principal, até por causa dos números da comunidade aqui, mas que me obrigam de facto a deslocar-me para cima, para baixo, para o Vale Central, para a zona de Sacramento, na Bay Area, para San Diego e, portanto, ando um pouco por todo lado. A nossa comunidade está muito espalhada. Pronto, vamos falar um bocadinho sobre si. É natural de onde? Nasceu onde? Eu nasci em Coimbra, em 1980, tenho 44 anos. Nasci e fui criado e estudei e, portanto, só aos 23 anos é que rumei a Lisboa, primeiro para trabalhar no escritório de advogados, eu sou de Direito, e depois, mais tarde, um ano e pouco mais tarde, ingressei na carreira diplomática, há 19 anos, portanto. Mas a minha família não é de Coimbra, a minha família é praticamente toda da zona da região de Aveiro. Só que os meus pais foram estudar para Coimbra e por lá ficaram e pronto. Eu e o meu irmão fomos criados em Coimbra. E veio a família toda? A esposa, filhos? A família virá agora no Natal, porque como lhe disse, foi uma mudança muito intempestiva. E, portanto, eu tive de vir à frente e, como as crianças iam começar o ano letivo, nós decidimos aguardar um pouco e agora no Natal virão todos, a minha mulher e os meus filhos. Sabemos que, pronto, estudou Direito e agora irá nos servir no Cônsul-Geral de São Francisco. Essa mudança de vida radical, como acabou de falar, vindo de Bruxelas para a Califórnia, não se torna nada fácil para uma família, não é? Eu acho que primeiro há destinos piores para se ir como diplomata. Eu acho que, apesar de tudo, os Estados Unidos são um sítio fantástico para se ver. Eu acho que todos nós, à distância ou aqui, quer dizer, todos nós somos influenciados e todos nós temos um apego muito grande à cultura norte-americana. Portanto, quando cá aterramos, já sentimos que cá estivemos de alguma forma, seja através da literatura, seja através dos filmes e, portanto, digamos que a adaptação não é difícil desse ponto de vista. A distância, de facto, é grande, mas tirando isso, é tudo relativamente fácil, graças a Deus. Já tinha o conhecimento da Califórnia ou é a primeira vez que vem à Califórnia? É a primeira vez que eu estou na Califórnia, a primeira vez que vim à Califórnia. Eu conhecia a costa leste dos Estados Unidos, porque enquanto diplomata já iniciei a minha carreira a trabalhar em assuntos multilaterais, portanto muito focado nas Nações Unidas. Durante os primeiros 10 anos da minha vida diplomática estive, portanto, os primeiros 5 em Lisboa, mas ia muitas vezes a Nova Iorque.
Depois fui para Genebra também exercer funções junto das Nações Unidas, do Escritório Europeu das Nações Unidas, que é na Suíça. E depois, mais tarde, fui colocado como número 2, portanto adjunto, chefe de missão adjunto na Embaixada de Portugal em Ottawa, no Canadá. E, portanto, isso também dava para eu ter um bocadinho de proximidade com a costa leste dos Estados Unidos e, portanto, conhecia bem. A Califórnia é completamente diferente, há vários títulos. Acho que é um estado com uma alma muito própria, não tem nada a ver com a Nova Inglaterra. E tem sido fantástico também encontrar essas pequenas diferenças. De facto, os Estados Unidos são um mosaico. Não é? Interessante. É interessante que muitas pessoas não fazem a mínima ideia quais são os requisitos necessários para ser cônsul. Por exemplo, para ser cônsul nos Estados Unidos da América, se é preciso ser fluente na língua inglesa. E também, geralmente um cônsul, isto são 3 perguntas numa, geralmente quando na vida diplomática, quando se vai para um lugar diferente, trata-se de trazer algo de inovador. O Sr. Filipe traz algo para inovar alguma coisa? Vai seguir os mesmos patamares do cônsul cessante? Sim. Bom, primeiro, para ser cônsul é necessário ter já uma determinada antiguidade na carreira. Normalmente os postos de cônsul-geral são exercidos, eu não vos quero maçar com as regras da carreira diplomática, mas é necessário ter no mínimo cerca de 12, 13 anos. É necessário, habitualmente são conselheiros de embaixada, que é um grau intermédio da carreira, ou ministros plenipotenciários. O domínio da língua inglesa é fundamental, quer dizer, habitualmente, por tradição, os diplomatas portugueses costumam ser fluentes em 2 línguas. Historicamente, as línguas da diplomacia são o inglês e o francês. Naturalmente que agora há pessoas que falam outras. O espanhol também é uma língua que normalmente todos nós temos mais ou menos presente, nem que não seja o portunhol, mas toda a gente fala um bocadinho. Mas sim, para os Estados Unidos, à partida teria de vir alguém fluente em inglês. A terceira pergunta era sobre que aspectos inovadores é que eu traria. Em primeiro lugar, eu acho que o meu antecessor, o Dr. Pedro Pinto, fez um trabalho absolutamente notável enquanto cá esteve, a todos os níveis. Do ponto de vista do trabalho com a comunidade, do ponto de vista do relacionamento com o governo estadual, do ponto de vista da promoção cultural, do ponto de vista do engagement na própria cidade de São Francisco, do ponto de vista da promoção da língua, portanto, foi notável a vários níveis. E, portanto, quando as coisas estão bem, inovar ou não é necessário, ou não é necessariamente uma coisa que seja vantajosa. Portanto, eu, por um lado, pretendo trilhar o mesmo caminho. Acho que há muitas coisas que se podem introduzir. Eu, na minha cabeça, tenho a ideia dos 3 Ps. Portanto, eu gostaria que a minha passagem por aqui obedecesse a uma lógica de proximidade, e quando eu digo proximidade voltando àquilo que eu disse no início da entrevista sobre a comunidade estar muito espalhada, não centrar tanto a nossa ação em São Francisco, portanto, nós próprios irmos ao encontro das comunidades espalhadas pela Califórnia. Temos feito isso com as permanências consulares. Acho que há um papel reforçado que os cônsules honorários também podem desempenhar, têm sido absolutamente fantásticos e essenciais para o bom desempenho do consulado, e portanto acho que esse é um caminho de maior proximidade. Segundo P, que eu diria, é talvez a promoção, e como vocês saberão, Portugal neste momento é um país que goza de uma notoriedade muito boa na Califórnia. Os norte-americanos olham para nós como um destino até para viver, e isso tem ajudado muito as trocas comerciais, mas também a atratividade da nossa cultura. Aquilo que por vezes, ou que no passado eram eventos culturais que eram muito focados na nossa comunidade, hoje em dia são participados por pessoas da nossa comunidade, mas também por americanos que têm interesse em conhecer mais de Portugal. E, portanto, acho que na dimensão de promoção, entre a vertente económica, que tem sido fantástica, as exportações nos últimos 5 anos têm crescido significativamente, o investimento direto estrangeiro norte-americano em Portugal também, o IDPE, portanto, o investimento português aqui na Califórnia, também tem alguns casos de sucesso, como a Sovena,
como a Amorim. Portanto, acho que estão criadas as condições para continuar a construir uma história de muito sucesso nesses domínios. O terceiro P seria talvez a projeção. E aqui a projeção, mais uma vez, diz respeito à dimensão linguística e à dimensão cultural. Portanto, acho que estamos numa fase em que, de facto, é possível dar um passo em frente e ultrapassar as próprias baias ou fronteiras da nossa própria comunidade e ir ao encontro de um público mais alargado. A língua portuguesa no passado, a nossa estratégia era muito focada na promoção da língua portuguesa para as nossas comunidades, que era uma forma de manterem um elo com Portugal e com a cultura portuguesa, mas acho que hoje em dia o português é cada vez mais procurado por estrangeiros, porque se tornou uma língua global, porque se tornou uma língua de negócios, e enquanto tal faz sentido também ir ao encontro dessas populações. Nós temos estado a trabalhar com vários school districts na Califórnia, o Los Angeles Unified District é um deles, o outro é o ABC School District aqui, e portanto o nosso objetivo é levar a uma promoção maior, uma disponibilização de mais cursos de português, até potenciando ou utilizando como base o facto de existir já uma população, tanto de professores como de alunos hispânicos, que teriam interesse em desenvolver essa valência. Portanto, acho que é algo que podemos trabalhar. Pronto. Portanto, inovar, mas dentro de uma certa continuidade. Só voltando ao Consul-Geral de São Francisco, eu sei que ultimamente tem existido dificuldades a conseguir pessoal suficiente para trabalhar no Consul, devido aos salários e devido à área em que está o Consul-Geral de São Francisco, que o nível de vida está um pouco caro e torna-se muito difícil para conseguir empregados para trabalharem, para servirem as comunidades portuguesas. E também outra pergunta que eu gostaria de propor é sobre as permanências consulares, porque eu sei que nos últimos tempos tem existido várias permanências consulares para ajudar a facilitar as pessoas a fazerem o seu cartão de cidadão ou então renovar o passaporte, mas ao mesmo tempo vejo que às vezes não há espaço suficiente para acolher todas as pessoas que gostariam de o fazer. Parece-me que já teve conversas com os cônsules honorários, tanto do sul da Califórnia como em San Diego, como em Artesia, que talvez se expressaram sobre isso, não sei se o fizeram ou não, mas vejo que existem essas dificuldades aqui, principalmente aqui na nossa área. Tenta resolver este problema com mais visitas, com mais permanências consulares nas comunidades? Respondendo à sua última pergunta, sim. Nós estamos a tentar, mas isso não depende só de nós, mas um dos objetivos seria para o ano aumentar a frequência e o número de dias das permanências consulares. Agora, eu sou um otimista por natureza, portanto, o consulado tem desafios? Tem. O custo de vida na Califórnia é elevado e isso leva a que haja dificuldades na contratação de recursos humanos? É verdade. Mas nunca o consulado esteve tão bem apetrechado. A equipa, neste momento, é uma equipa jovem, é uma equipa dinâmica. Só para terem uma ideia, nós em 2017 fazíamos cerca de 300 vistos de residência, fazíamos cerca de 3.000 atos consulares por ano. Hoje em dia fazemos cerca de 3.000 vistos de residência e 10.000 ou 11.000 atos consulares por ano. Somos já o segundo maior consulado / secção consular nos Estados Unidos. E, portanto, o trabalho está a ser bem feito. Agora, naturalmente que vai haver sempre um backlog, há sempre pessoas que estão interessadas em renovar os seus documentos, vai-se resolvendo paulatinamente o processo, julgo que são menos do que aquelas que nós tínhamos, e eu posso ver isso, vi isso perfeitamente a acontecer no Vale Central, onde a realização de várias permanências consulares tem levado a uma redução do número de interessados, porque eles vão renovando os documentos e, portanto, quer dizer, vamos continuando a fazer permanências consulares, mas a adesão vai sendo mais controlada, não temos picos, e, portanto, eu espero que cá em baixo, em San Diego e em Los Angeles, esse caminho também
também possa ser seguido, de facto. Eu gostava de fazer uma pergunta, desculpa a singeleza da pergunta. Mencionou os 3 pés, eu andei-me do seu antecessor, Pedro Prestrelo Pinto. Nem de propósito. Eu gostaria, é uma pergunta simples, que não tem nada a ver com as suas tarefas consulares. Eu era um sportinguista ferrenho, e o senhor? Pois, eu em primeiro lugar, sou um academista convicto, porque nasci em Coimbra. É da Briosa. Sou da Briosa, de coração. O que é difícil, porque a Briosa não passa pelos melhores momentos, mas é um clube que tem uma história tão singular em Portugal, que no fundo toda a gente gosta da Académica, por ser um clube muito ligado à universidade. Eu pude ver a Académica a ganhar ao Sporting na final da Taça de Portugal. Já há uns anos. E não foi assim há tão pouco. Não, foi há 14 anos. Eu lembro-me como se fosse ontem. Tenho um carinho também pelo Beira-Mar, que foi o clube do meu avô, onde ele foi dirigente, que é o clube de Aveiro. E depois, no dia-a-dia, torço pelo Porto. Nos 3 grandes, sou portista, digamos assim. Desculpa lá a pergunta, não tem nada a ver com... Mas sou casado com uma convicta benfiquista. Está bem. E resulta, portanto... Fantástico. Funciona, muito bem. Foi apenas uma parte. Então desculpa. A Califórnia perdeu mais um adepto sportinguista. É verdade. O senhor Pedro Pinto Prestrelo. Que triste notícia hoje. Ele passou por aqui várias vezes, chegou a vir visitar-nos para o torneio anual do Martins DS. E nós era uma pessoa muitíssimo popular e nós fizemos uma cavaqueira sobre futebol. Visitou várias organizações em várias alturas dos anos. Sim. Mesmo já esteve presente na Noite de Fatos Rato do Ortiz no passado e também em outros eventos, o Festival das Filarmónicas, não é? O penúltimo que se fez aqui na nossa comunidade, ele também estava cá. Mas o que pensa que, por exemplo, isso o Conselho diga-se, compara uma espécie de um povo, isto é, tem a culpa em São Francisco, mas tem os seus tentáculos espalhados. Claro. E o trabalho dos vice-cônsules poderia ser mais como a dizer, será que podiam haver uma formação para pessoas que sabem fazer todas as papeladas de passaporte e tudo, para ser mais fácil para os vice-cônsules? Quando disse vice-cônsules, está-se a referir a cônsules honorários. Exatamente, cônsules honorários. Pronto, é que é diferente. Os cônsules honorários normalmente não têm competência para fazer determinados atos consulares, podem eventualmente tê-la, mas os requisitos na Califórnia são muito difíceis de preencher, porque é necessário estarem mais de 600 km, terem uma comunidade, serem responsáveis por uma comunidade de cerca de 2.000 pessoas, portanto, 2.000 ou 20.000, eu agora nem estou certo, teria de ver a lei, confesso, não quero estar a enganar ninguém. Mas há coisas, de facto, que se podem fazer e há modelos que se podem pensar. Eu julgo que no passado, e hoje em dia continua em cima da mesa, a possibilidade até de se abrir um escritório consular, como houve no passado, em Los Angeles, que serviria a comunidade portuguesa no sul da Califórnia. Portanto, há várias soluções. Eu julgo que é uma preocupação do Governo, julgo que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem abordado esse assunto. Ainda agora estávamos em Lisboa a discutir o Orçamento de Estado e foi aflorada a questão do reforço das permanências consulares e do reforço da capacidade, tanto do ponto de vista de recursos humanos como do ponto de vista financeiro, para acudir àquilo que são as necessidades do dia-a-dia da comunidade. O Val de São Joaquim, como sabe, é onde tem a maior concentração de portugueses, não é? Pronto, devido às distâncias também podemos falar nesse assunto. O Cônsul-Geral de São Francisco está localizado na grande cidade de São Francisco, onde há bem poucos portugueses. Não seria uma ideia excelente mudar os escritórios do Cônsul-Geral de São Francisco para o Val de São Joaquim? Depende de quais foram os critérios que estivemos a utilizar. E se nós pensarmos que o Cônsul-Geral em São Francisco é responsável não apenas pelos portugueses que moram no Vale Central, mas também pelos portugueses que se situam no sul da Califórnia, como pelos os portugueses que estão no Havaí, os portugueses que estão no Nevada, os portugueses que estão no estado de Washington e por aí fora, estar numa localização com acessos diretos é muito importante, porque grande parte dos atos consulares têm de ser feitos presencialmente e, portanto, talvez seria mais difícil uma pessoa vinda de um estado como Washington deslocar-se ao Vale Central, embora eu admita até que São José tem algumas ligações, mas mais abaixo seria muito complicado. Isso por um lado. E por outro lado, temos de pensar que o trabalho consular é
é multifacetado. A comunidade portuguesa é, inegavelmente, a dimensão, o pilar fundamental, mas há outras atribuições e a dimensão económica é muito relevante. E, como vocês sabem, Portugal é um país que tem investido muito na alta tecnologia e a zona da Bay Area é um parceiro fundamental para todas as empresas e startups portuguesas que queiram fazer um scaling up, digamos assim. E portanto, é também importante dar apoio a essas empresas que vêm e que procuram a Califórnia e que normalmente procuram mais o norte da Califórnia do que o sul. Nós tivemos várias reuniões estes 2 dias que eu estive cá, muito interessantes, e de facto o nosso foothold, a nossa pegada empresarial no sul da Califórnia é significativamente menor. Isto por um lado. Por outro lado, é verdade que existem menos portugueses na Bay Area, mas nós não sabemos ao certo quantos é que existem, porque aquilo que eu tenho estado a ver ou a constatar é que há de facto uma nova vaga de imigração. Pode não ser tão notória como aquelas que ocorreram no final do século XIX, no início do século XX ou até nos anos 60 pós-capelinhos dos Açores. Mas há uma migração de gente muito jovem, altamente qualificada, que tem vindo para a Califórnia trabalhar, mas que, dados os tempos modernos, sente menos apego talvez às tradições comunitárias, não tem tanta necessidade porque são pessoas que já viveram em vários países, estão habituadas a trabalhar em empresas multinacionais, mas que neste momento se estão a juntar e nota-se que já há alguma dinâmica também nesse grupo, há algumas ligações, há algum networking empresarial. E, portanto, até desse ponto de vista, eu julgo que a comunidade em São Francisco, nos últimos anos, tem sido aquela que até tem aumentado nos seus números. Alguma coisa. Naturalmente que se formos ver sheer numbers, números totais, ainda é pequena, mas de facto tem um potencial grande. É uma nova geração. Sr. Cônsul, chegar a Cônsul já é um patamar de uma carreira diplomata. Quais são os seus sonhos? Pode o Cônsul servir como um trampolim para chegar mais longe? Eu acho... Vemos aqui o Sr. Filipe como Presidente da República Portuguesa ou Primeiro-Ministro? Não. Primeiro, porque os diplomatas não são, por norma, políticos em Portugal. A nossa carreira é uma carreira, e aliás isso sempre foi uma coisa, que foi uma vantagem que deu estabilidade à nossa política externa. O facto do corpo diplomático ser tendencialmente independente e ser, portanto, estável à mudança dos ciclos políticos. Portanto, não, eu entrei para a carreira diplomática com o espírito de servir, estou muito feliz de estar aqui, até agora orgulho-me muito da carreira que tive e dou graças a Deus pelas oportunidades que me foram proporcionadas. E pronto, e olhamos o futuro com muita esperança, com muita vontade de trabalhar, mas sem objetivos fixos, porque acho que nós devemos trabalhar para o presente e para aquilo que são as necessidades presentes e não por ideias de que poderá ser o futuro. Última pergunta. Eu sei que uma das minhas preocupações a nível Califórnia é a nível votar para os nossos... para a Presidência da República, para o nosso Primeiro-Ministro, em Portugal continental. Nós temos aqui certas eleições que temos que deslocar ao consulado. Eu acho isso ridículo, porque se nós vivemos em Artísia, imagina nós deslocarmos até a São Francisco para votar. Aí a solução tem de ser identificada, mas tem de ser uma solução global, transversal, ou seja... Sim. Eu percebo que seja uma situação que afete mais os postos que têm uma abrangência territorial muito grande, como São Francisco, certamente. Sim. Não se sentirá com a mesma acuidade, com a mesma intensidade noutros locais. Eu julgo que é algo que as autoridades portuguesas estão atentas, reconhecem. Têm de ser estudados modelos que permitam, de facto, garantir a possibilidade do exercício do direito de voto, mas ao mesmo tempo garantindo tudo aquilo que é a normalidade do processo eleitoral em si. E, portanto, veremos. Há sempre possibilidade para melhorar. Sim, porque eu sei que na Califórnia há pouca gente que se registra para votar, mas
por esses motivos de É dificuldade verdade. em chegarem ao Cônsul de São Francisco. Concordo E consigo. eu acho que nós devíamos dar mais voz à Califórnia, mas também facilitar onde se pode votar. Como existem as permanências consulares nesta altura, pelo menos nesses pontos de vista, havia de existir algo que se possa também fazer um boletim de voto de eleição. Seria bom, seria bom. Aqui fica, Fica a deixa. para conversarmos para o futuro. Apenas uma última pergunta que gostaria de perguntar era se Aristides Sousa Mendes será um exemplo a seguir para todos os diplomatas. É um exemplo fantástico, quer dizer, o legado de Aristóteles Sousa Mendes, principalmente nos tempos em que nós vivemos, em que se sente que há menos tolerância no mundo, é algo a que nós nos devemos agarrar e devemos, de facto, eleger como um exemplo a seguir. Houve outros diplomatas portugueses, eu julgo que Sampaio Garrido também era diplomata na Hungria e também ajudou vários judeus a fugirem à perseguição que lhes era movida pelos nazis. E de facto é um exemplo, e é um exemplo do qual eu me orgulho muito, porque sei que Aristides Sousa Mendes foi precisamente cônsul-geral também em São Francisco. Foi. Sim, também. Foi. Pronto, deixo aqui os microfones. Não sei se gostaria de adicionar algo mais aqui aos nossos telespectadores. Não, apenas para dizer que estou naturalmente ao serviço da nossa comunidade e espero ver-vos, e espero vir muitas vezes a Artígia. Como eu disse, tenho andado por toda a Califórnia e estou certo que não me irei cansar, porque há tanto para conhecer, tanto para ver, tantas pessoas interessantes, tantas histórias de vida fantásticas, que será um prazer estar aqui os próximos 4 anos. Apercebi-me que conduziu de São Francisco até ao sul da Califórnia. Sim. E que tal a viagem? Cansativa? Não, é fácil. Os condutores na América são mais respeitadores. Não houve trânsito Há um nessa bocadinho, viagem? mas a velocidade é muito menor. Como hoje, não. Não, Como não. o trânsito teve com o Paulo, não é? Exatamente. Se calhar a culpa foi do Paulo. É um jovem que, como se diz bem à portuguesa, desenrascado, não é isso? Fantástico. Olha, foi um prazer. Prazer, muito obrigado. Agradeço Foi ter meu. vindo até a Rádio Televisão Artísia. Como disse, já vos disse quem somos nós. A porta estará sempre aberta. O nosso muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser, não é? Muito obrigado, foi um prazer. Exatamente. Eu apenas gostaria de lhe desejar o máximo de sucesso. Tenha a certeza absoluta, com a sua juventude, com a sua energia, porque ainda é muito jovem, que vai ter um desempenho realmente bastante bom nas nossas comunidades. Sei que não vai ser fácil visitar todas, tem imensas para essa imensa Califórnia, mas sei que vai fazer o possível para lá chegar. Muitos parabéns, muito sucesso e foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, foi um prazer também para mim. Muito obrigado. E foi este, não é? Foi o nosso programa especial de hoje, com o Sr. Cônsul-Geral de São Francisco, Sr. Filipe Ramalheira, e também gostaria de agradecer ao Paulo Menezes que o trouxe até nós. Muitíssimo obrigado, com uma continuação de uma boa tarde.